onde se diz, e percorria, porque esse ir se relaciona ao que se diz antes, mas os fariseus murmuravam e diziam, pelo maioral dos demônios é que ele expele demônios. Isso era o que os teólogos e os puritanos da religião diziam a respeito dele. Não podiam negar que havia poder nele, graça, força de ressurreição. Mas diziam, é pelo poder de Belzebu, do maioral dos demônios, pelo poder dos satanases, que ele expele demônios. E aí o verso 35 diz, e percorria Jesus as cidades, ou seja, não dava a mínima. Deixava esse pessoal falando sozinho e seguia, como a gente tem que fazer sempre que as circunstâncias são essas. Eu, por exemplo, se fosse parar para ouvir o que os chocados, invejosos, tristes, sem evangelho, sem Deus, sem palavra da graça, sem alegria do Espírito Santo, sem renovação no ser interior, sem nada disso, dizem com raiva, com zanga, a meu respeito, porque eles não conseguem alcançar nem os filhos, nem a esposa, nem os netos, e eles vêm me ouvir aqui, a palavra entra neles, eles se alegram, e eles blasfemam, e dizem, você está ouvindo um demônio, um diabo, sai disso. E eu não estou nem aí. E continuo percorrendo o meu caminho, como Jesus me ensinou, e indo em todos os lugares, a todas as pessoas, aonde quer que queiram ouvir, em qualquer ajuntamento, em qualquer grupo humano, sem predileção especial por ninguém, percorrendo as cidades, os povoados, as famílias, as casas, onde tem gente fazendo o quê? Ensinando os religiosos, que é o grupo mais difícil de aprender, é o dos religiosos, ensinando nas sinagogas, que é o lugar da congregação, ensinando nas igrejas, como hoje em dia a gente chama. Você chama de igreja, esse prédio para onde você vai, para os cultos e reuniões, é a mesma coisa que o judeu chamava de a sinagoga. Então, quando você ler aqui a sinagoga, saiba que o povo que está dentro da sinagoga é exatamente igual ao povo que está dentro da igreja nos dias de hoje, exatamente o mesmo povo, com as mesmas expectativas, não evoluíram em completamente nada, coisa nenhuma. E Jesus ia nas igrejas, nos ajuntamentos religiosos, nas sinagogas, ensinando o evangelho do reino, ensinando a palavra, ensinando o perdão, ensinando a compaixão, ensinando a misericórdia, ensinando a não discriminação, ensinando que Deus não faz acepção de pessoas, ensinando que chegou o dia da libertação, da salvação, onde os olhos dos cegos espirituais são abertos, onde os ouvidos mocos para o discernimento espiritual são sensibilizados para a compreensão, aonde as percepções são renovadas no entendimento, na mente, nos sentimentos, no coração. Era isso que ele fazia nas sinagogas, mexia no coração entorpecido, no coração acostumado, no coração familiarizado com o nome de Deus. O cara que era capaz de ouvir sobre Deus tirando meleca do nariz e botando debaixo do banco da sinagoga. O cara que está ali pensando em outra coisa e que vai todo sábado ou todo domingo, mas não vai para nada, vai porque se acostumou a ir, se não for, fica um vazio o dia inteiro, então ele vai.
mas não traz nada consigo, não leva nada para a vida. Jesus, todavia, não desiste dessa gente. Ele ensina a viver. Porque se tem um povo desesperadamente precisando aprender a viver, precisando aprender a ser gente, é esse povo das sinagogas, é esse povo das congregações, é esse povo das igrejas. E ele ia de cidade em cidade, de lugar em lugar, também pregando a boa nova do rei. Pregando, dizendo: o reino chegou, não tem mais separação. Vocês não precisam de uma geografia para encontrar com Deus, nem de um banco marcado, nem é um rabino da preferência, nem tampouco tem a ver com uma geografia de tradição. Vocês podem experimentar Deus em casa, em qualquer lugar, tanto faz estar de joelho ou estar deitado, se estiver em espírito, em verdade, está na presença de Deus, andando pelo caminho, enquanto ouve outros e ora, e fala, e crê em boa nova, e intercede, porque o evangelho do reino chegou, e com a chegada dele, Jesus diz, ele está à mão, dá para pegar, está aqui, na tua cara, está diante de ti. Será que você não vê como o evangelho do reino chegou? E já chega abrindo os olhos, abrindo os sentidos, desentupindo, desbloqueando, ativando as percepções, destravando o coração. E nem com tudo sendo favorecido você percebe. Ia nas igrejas ensinando e anunciando o evangelho, a boa nova, a chegada do perdão absoluto, da salvação que não retroage, que não desiste de salvar, que não desiste de amar, que não desiste de estar, de ser fiel, de continuar, de fazer a sua palavra ser fiel em favor de cada um de nós e de anunciar o ano aceitável, o dia da boa vontade de Deus para com todos os seres humanos. Esse é o anúncio do evangelho, da boa nova do reino.